Olá, queridos alunos. Aqui quem vos fala é a professora Priscila Lima e nós vamos trabalhar hoje a disciplina Fundamentos de Economia. Vamos lá? O tema 1, parte 1, nós abordaremos o princípio da economia, como tudo surgiu e como ela impacta em nosso cotidiano. Vamos lá, pessoal. Aqui algumas noções gerais para vocês terem uma noção de como, em nosso dia a dia, nós nos deparamos com situações de natureza econômica. Olhando atentamente aqui na lousa, nós podemos ver aqui 6 itens que impactam diariamente o nosso cotidiano. Desemprego, inflação, déficit público, alterações nas taxas de juros, aumento de impostos e desvalorização da taxa de câmbio. Mais à frente, pessoal, para ilustrar um desses itens, nós temos aqui um gráfico dessa evolução. Observem atentamente que esse processo de taxa de juros, ele começa ali, ó, com 8,75% em 2010 e nós temos uma variação, atingindo aqui, em 2015, 12,25%. Aí você se pergunta, mas por que essa taxa tem impacto no nosso cotidiano? Pessoal, a partir do momento que se tem uma variação elevada de uma taxa de juros, isso pode aí impactar a sua renda e o seu consumo. Todo e qualquer tipo de financiamento que você deseja fazer, você começa a estar ali em uma trava econômica e financeira. Observe atentamente que uma elevação também, chegando em 14,25%, em final ali, meados de novembro de 2015, fez com que diversos trabalhadores aí perdessem o seu poder de compra. Nós tivemos então um efeito dominó. Paralisamos aí as famílias, as empresas e um cenário econômico como um todo. Mais à frente, nós conseguimos entender então qual é o objeto principal da economia, né, pessoal? O que essa ciência aí, ela vem estar trabalhando? É o problema da escassez. Por que escassez? Como vimos anteriormente, as nossas necessidades são ilimitadas, mas os nossos recursos hoje, pessoal, já têm uma limitação. Ou seja, eu tenho então uma necessidade limitada atrelado a um recurso produtivo limitado, razão pela qual a economia surge. Agora prestem bem atenção. Se não houvesse essa escassez de bens, nós não poderíamos aí, não precisaríamos criar a ciência econômica. Agora olhem atentamente aqui na lousa. É preciso não confundir escassez com pobreza. E aí você se pergunta, mas por que eu não posso confundir a escassez com pobreza? Pessoal, o fenômeno da escassez significa aí eu ter poucos recursos para atender limitadas necessidades. E a pobreza já é aí, então, pessoal, ter aí poucos bens, correto? E esse fenômeno da escassez, ela está presente em qualquer sociedade, seja ela rica, em países desenvolvidos, como Estados Unidos, parte da Europa, seja ela pobre. Por que atentar para esse item? Uma sociedade rica e uma sociedade pobre? Há escassez de recursos? Sim, nem todo o país possui tudo o que ele precisa para se desenvolver. Observe que a partir daí você incorre em um comércio internacional. Observe que diversos países importam de outros países, ou seja, nem todos possuem aí todos os produtos e serviços que demandam. Olhando aqui mais uma vez, vocês começam a se questionar como que diferentes sistemas econômicos administram seus limitados recursos. É aí que a nossa ciência trabalha teorias e modelos. É aí que ela incorre em processos diferenciados para cada tipo de sociedade. Vamos lá. Mais adiante, nós chegamos aí a uma definição de economia. Observa que, segundo Passos,
Inogami, em termos etimológicos, essa palavra economia significa que, ó, casa e norma, lei, derivando aí, ó, da palavra grega oikos e nomos. Antes mesmo da ciência econômica existir, pessoal, nós já tínhamos aí um processo de administração. Nós já tínhamos uma preocupação em cuidar desse Estado, em cuidar desse país, em cuidar dessa casa. O processo econômico veio para estabelecer normas, processos aí atenuados e organizados. Observem bem o que Paul Samuel se define, né? A economia é um estudo onde pessoas e sociedade decidem empregar recursos escassos. Mais uma vez, a escassez surge agora nesse conceito, né? Que poderiam ter utilizações alternativas para produzir bens variados e para distribuir para o consumo, agora ou no futuro. Observem atentamente, pessoal. Nós estamos nos remetendo a uma ciência que não se preocupa só com o agora. Precisamos entender que essa escassez de recursos podem afetar nossos filhos, nossos netos e toda e qualquer população futura. Mais adiante, nós entendemos por que essa ciência ela não é uma ciência exata, e sim social. Observem aqui comigo. Eu tenho produção, distribuição e consumo. Atrelado a isso, eu tenho uma sociedade. Quem é que produz? Empresas, pessoas, famílias. Distribui? Toda uma sociedade. Quem consome? Família, governo, empresas. Observe atentamente. A economia é uma ciência social por estudar o comportamento humano. Pessoal, nós respondemos ao mercado se queremos ou não que essa empresa fique e se solidifique neste cenário. Observe atentamente que se eu ou vocês não comprarmos, não respondermos a esse mercado, essa ciência não tem razão de continuar. Assim sendo, essas empresas não têm razão de se manter. Então, a maneira como estes se empenham na produção, na troca e no consumo de bens e serviços é que a torna uma ciência social. Apesar de nós imaginarmos, nós temos tantos cálculos financeiros, tantos índices, tantos e tantos gráficos, muitos imaginam que essa ciência seja exata, mas não se trata de uma ciência exata. Tudo bem? Vamos lá. Mais adiante, nós temos aí a divisão dessa ciência em dois termos de extrema importância. Nós temos aí a ciência econômica definida e dividida em economia positiva e economia normativa. Ah, mas por que fazer essa divisão? Por que eu tenho argumentos positivos e argumentos normativos? Vamos lá para a leitura do slide. Positivos. Procuram entender e explicar os fenômenos econômicos como realmente são. Assim, qualquer rejeição a esses argumentos podem ser confrontados com a realidade. O exemplo clássico dessa economia positiva. São Paulo é o primeiro estado na produção industrial brasileira. É uma economia que mostra verdadeiramente o que está no mercado. Correto? E a normativa? Preocupa-se em compreender e prever a realidade, questionando se de fato aquilo é bom. Exemplo, deve-se elevar o EPI dos automóveis populares? Será que isso vai solucionar esse problema? A partir do momento que o governo alterar o valor desses impostos, nós vamos ter aí uma venda? Nós vamos ter um acréscimo de produção? E aí que entram, né, os normativos. Essa economia vem tentar regular esse mercado, mas ela não consegue afirmar se de fato isso vai dar certo. A economia positiva, como bem vimos aqui, algumas vezes é definida como a economia do que é, o que é de fato, enquanto que a normativa discute o que deveria ser. São dois processos distintos que vêm aí subsidiar não só o mercado, mas as ações da população e da sociedade, assim como os trabalhadores,
governo, empresas, um sistema econômico como um todo. Mais além, nós vamos chegar aqui no tema 1.1, né, da nossa primeira parte, das noções e dos princípios gerais de economia, as necessidades humanas e os recursos produtivos. Vamos lá, pessoal, então, entender o que seria essa necessidade tão falada como objeto de estudo da economia. Atentando aqui para o slide, nós entendemos por necessidades humanas a sensação da falta de alguma coisa unido ao desejo de satisfazê-la. Necessidades, elas vão estar aí incorridas dentro da economia. Por quê? Porque essas necessidades são inúmeras, ao passo que eu nasço, eu possuo uma necessidade. A partir do momento que eu cresço e evoluo, eu tenho aí uma gama de produtos e serviços que vão me atender. Portanto, partindo do princípio de que sempre precisaremos de algo, nós temos aí essas necessidades econômicas. E como é que eu satisfaço essa necessidade? Eu tenho, então, uma satisfação por bens econômicos. Eu consigo, então, sobreviver e preencher essa necessidade através da aquisição de alguns bens. E o que seria, então, esse bem? É tudo aquilo que permite satisfazer uma ou várias necessidades. E classificam-se, então, em livres e econômicos. O que vem a ser esse bem livre? Bens livres são bens que eu não preciso despender de valores monetários para adquirir. Nós temos então aí os bens como disponíveis e gratuitos. Observe o exemplo clássico no nosso slide, que nós temos aí o ar e a água. Mas você pode se perguntar, a água? Como? Se eu pago para obter, então, dentro da minha casa, dentro do meu lar, a água para que eu tenha acesso. Nós estamos aqui ainda falando da contemplação de um mar, da água pluvial. Nós temos então o ar que respiramos de maneira gratuita. E agora, o que seriam esses bens econômicos tangíveis, né? Tudo aquilo que eu posso tocar. Eu posso atribuir essas características de bens econômicos tangíveis como peso, altura, demais especificações. Mas, além disso, os bens econômicos já dependem de dispêndio de valor monetário. E esses mesmos bens possuem distintas classificações. Como é que eu classifico um bem econômico quanto à sua natureza? Um bem econômico quanto à sua natureza, ele é denominado como bens materiais. E esses mesmos bens, eles classificam-se, pessoal, em uma escala de quê? Bens materiais e imateriais e serviços. Como nós estamos bem observando aqui. Correto? O que seriam, então, esses serviços? Nós temos hoje uma gama de serviços que precisamos pagar. Nós temos, então, serviços odontológicos, jurídicos, educacionais. Serviços esses que nós precisamos aí despender de valores para adquirir. Agora, quanto ao destino, como eu posso classificar esse bem? Nós classificamos esse bem em bens de consumo e bens de capital. O que seria, então, um bem de consumo? Tudo aquilo que eu pago para obter e uso diretamente, imediatamente. Dentro de uma classificação de bens de consumo, pessoal, nós aí podemos exemplificar como as roupas que utilizamos, os alimentos, a gasolina, tudo aquilo que vai, então, atender uma necessidade imediata, atender uma necessidade básica. E esses bens de capital? O que seria, então, um bem de capital? Normalmente, nós confundimos dinheiro com capital. Pensamos que o fato de termos o papel moeda em mãos, podemos denominá-lo como capital. E não é bem assim. Falar de um capital hoje, pessoal, e sempre dentro dessa ciência econômica, é falar de algo que eu vá utilizar para ganhar esse tão esperado dinheiro. Vamos exemplificar para ficar mais claro para vocês. Nós possuímos um carro, o qual nos leva todos os dias ao nosso trabalho. Nosso carro de passeio, o nosso é um bem de consumo. A partir do momento que esse mesmo carro que eu utilizo
para me transportar e locomover, eu passe a fazer Uber, o que vai estar incorrendo aí? No momento em que eu faço esse serviço para outra pessoa dentro do meu carro, ele acaba se transformando em um bem de capital. Além desses bens de consumo e de capital, nós temos ainda uma outra classificação. Nós temos aqui os bens intermediários, os bens finais, os bens públicos e bens privados. O que seria, então, um bem intermediário? Aquele bem que vai passar por um processo de transformação. Nós temos, então, as matérias-primas, nós temos um vidro, um aço, uma borracha. Sim, esse é um exemplo clássico de bens intermediários. E os bens finais? Eles já estão prontos para o consumo, não passando mais por nenhum processo. É dali para a venda e para o acesso que nós temos a eles em prateleiras de supermercados, em lojas. Então, ele não tem aí nenhum processo de transformação. E os bens públicos? O que seriam esses bens públicos? Bens aos quais a sociedade tem direito a partir do momento que arrecada-se esses tributos, a partir do momento que você contribui, paga suas taxas, paga seus impostos. Ou seja, uma defensoria pública, uma praça pública, uma escola pública são exemplos clássicos de bem público, né, pessoal? E, por fim, os bens privados. O que seriam os bens privados, então? Bens esses que eu preciso pagar para obtê-los. Bens esses que os empresários dependem dos nossos recursos para conseguir também alavancar o seu lucro e nos ofertar essa gama de bens que atendem às nossas necessidades. Ok? Indo mais além, nós chegamos então na maneira pela qual esses bens conseguem ser transformados, na maneira pela qual esses bens passam por esse processo de finalização. E é através dos recursos produtivos que nós conseguimos ter acesso a esses bens e serviços. Vamos lá? Aqui, falar de recursos produtivos é chegar a uma denominação de fatores de produção. Eles são elementos utilizados no processo de fabricação dos mais variados tipos de mercadorias, as quais, por sua vez, são utilizadas para satisfazer necessidades. Mais uma vez, o nosso objeto de estudo é colocado em pauta. Mais uma vez, o elemento principal da ciência econômica aparece: necessidade. E como é que funciona essa utilização desses recursos? Nós temos, então, pessoal, uma classificação em 4 grandes grupos. Nós temos a terra, que é um recurso produtivo importantíssimo, o trabalho, capital e a capacidade empresarial. Quando nós citamos o recurso produtivo terra, nós já temos que ter em mente que esse recurso, ele se divide de 2 maneiras. Onde é que eu utilizo esse recurso? Através das instalações das empresas, construções de imóveis e também na parte ali do agronegócio, né, pessoal? A parte agrícola, plantio. E o trabalho? O que seria, então, esse trabalho, né? Ele é o nosso esforço, aquilo que nós ofertamos para o mercado, a nossa mão de obra. Recurso esse que hoje exige não só uma qualificação técnica, mas também uma disponibilidade, uma proatividade. Hoje, o capital humano, falar desse recurso é falar também de sua importância para agregar ali valor dentro de uma organização. Temos também o bem aqui citado, o nosso recurso produtivo capital e a nossa capacidade empresarial, que vem a ser, gente, um recurso de extrema importância. Por quê? Estamos falando aqui de gestão, de como esse empresário consegue aí administrar essa empresa, de como ele consegue manter essa organização. Vamos lá? Mas esses recursos, para que eles estejam em consonância, eles também necessitam de uma remuneração dos seus proprietários. Observa que a terra a qual citamos, ela é remunerada através do aluguel.
Mas além, nós temos aqui o nosso trabalho, a nossa mão de obra. O que nós ganhamos quando ofertamos essa mão de obra para o mercado? Ganhamos o nosso salário. Mais além, nós temos o capital, são nossas máquinas, nossos carros, nossos veículos, nossos eletrônicos, que vão ser remunerados em curto e longo prazo através dos juros. E, por fim, nós temos aqui a nossa capacidade empresarial que, se bem executada, levará ao lucro. Ok, pessoal? Observe, então, que todos esses instrumentos de política, dentro dessa economia, ele tem uma razão de existir e ele consegue aí manter esse sistema econômico em consonância. Mais além, nós temos, então, os nossos agentes econômicos. Quem são esses agentes? Qual a necessidade de termos, então, esses agentes dentro de uma economia? Vamos lá, então, compreender? O primeiro agente econômico fundamental vem a ser as famílias. Por que falar de famílias? Dentro de uma economia, a família vai representar aqui dois papéis distintos. De um lado, nós temos a classificação de consumidores. No momento em que eu compro uma blusa, no momento em que eu coloco gasolina no meu carro, eu estou no papel de consumidor. E de um outro lado, nós vamos ter a classificação de proprietários de recursos produtivos. Mas como assim? Proprietário do quê? O que eu, como família, tenho de propriedade de recurso produtivo? Como vimos anteriormente, nós temos, então, a nossa mão de obra. É isso que ofertamos para o mercado. É dessa mão de obra que detemos é que conseguimos adquirir o nosso salário. Mais adiante, nós temos, então, um outro agente econômico fundamental. Empresas, firmas, têm a missão de produzir e ou comercializar bens e serviços. É através dessas empresas que nós conseguimos ter acesso aos bens que citamos, aos serviços que bem falamos, e é através dessas mesmas empresas que conseguimos, então, satisfazer as nossas necessidades. Mais além, nós temos o nosso terceiro agente econômico, o governo. Olhando aqui para o slide, nós temos, então, ramificações distintas para esse agente econômico. Ele atua como empresário produzindo bens e serviços. Observe bem. Primeira classificação para o governo, empresários produzindo bens e serviços com suas firmas estatais. Agora há pouco mesmo, nós falamos de bens públicos. Ou seja, de que maneira temos acesso a esses bens públicos? Através de firmas estatais, através de um hospital público, uma escola pública, correto? Vamos lá? O governo atua também como comprador. Observa que ele atua como comprador, contratando serviços e adquirindo materiais, seja ele para a infraestrutura do Estado, seja ele para atender a saúde do país. Ele tem aí, pessoal, essa segunda classificação, essa segunda característica distinta. Atua também de uma terceira forma, como regulador e controlador, com a finalidade de disciplinar a conduta dos demais agentes econômicos. Pessoal, por que regular? Por que controlar? Observe que sempre reclamamos, sempre atiramos pedras no governo, principalmente em diversos momentos que passamos no país, correto? Mas, se nós não tivermos um órgão regulando, um órgão controlando e deixarmos tudo a bel prazer, nós teríamos uma política econômica desleal. Nós teríamos aí uma guerra entre as empresas. Teríamos não só uma classificação de concorrência perfeita, teríamos mesmo deslealdade dentro desse mercado. Ok? Entenderam o porquê? Nós temos e necessitamos que obter sempre as ações do governo
nessa economia. Mais à frente, nós chegamos em um conceito extremamente importante. Muitas das vezes nos deparamos em locais e não sabemos o que aquele local nos remete. A partir do momento que estamos em um contexto onde existam compradores demandando algo, ou seja, pode ser eu, você, procurando algo para satisfazer sua necessidade, e, de um outro lado, nós tenhamos vendedores no papel de ofertante, estabelecendo esses contatos e realizando transações, nós temos, então, um conceito clássico de mercado. Observe que 2 fatores são importantes para fim de análise econômica. O conceito de mercado, pessoal, não implica necessariamente a existência de um lugar geográfico. Ou seja, será que eu preciso ter uma sala física para que esse mercado ocorra? Será que eu preciso obter 3 salas, 10 edifícios? Não tão somente. Essas transações hoje, elas não precisam obrigatoriamente possuir um espaço físico e geográfico. Os mercados hoje, eles atuam também de maneira virtual. Hoje você vê o e-commerce explodindo, aumentando e contribuindo de maneira significativa para a economia de seus países. Observem que esses mesmos mercados a quais citamos estão no centro da atividade econômica. Por que então nos referir ao centro dessa atividade econômica, que é através desses mercados que nós realizamos transações diversas, seja procura de bens, sejam contratos de serviço, sejam eles aí diversos meios e mecanismos para atender essa necessidade humana. Mais além, nós vamos conhecer então de que maneira esse mercado se estrutura, de que maneira diversos mercados são estruturados. Nós temos aqui então 4 classificações de estruturas de mercado. Começamos com a concorrência perfeita, que se você bem observar no nosso slide, o que acontece em uma estrutura de mercado de concorrência perfeita? Nós possuímos então um número de produtores bem elevados. Ou seja, nós temos dentro de uma estrutura de mercado de concorrência perfeita, muitos vendedores, muitos compradores, obtendo aí e vendendo produtos bem iguais, bem distintos, eles são similares. Observe também que dentro dessa estrutura de mercado, essa concorrência não consegue influenciar o quê? O preço. São tantos compradores e vendedores que nenhum consegue aí tá o quê? Influenciando o preço do outro. Diferentemente do que a gente vê e consegue analisar numa estrutura de mercado de monopólio. O que seria então esse monopólio? Apenas uma empresa dominando esse mercado, pessoal. Isso tem o seu lado negativo. O que ocorre, então, quando eu tenho apenas uma empresa para atender as necessidades de uma sociedade? Muitas das vezes, nós vamos dar exemplos clássicos da nossa economia. Vamos falar um exemplo disso. Nós temos aí um exemplo de monopólio, a Petrobras. O que ocorre? Diversos problemas afetando essa companhia serão repassados para os seus consumidores. Portanto, você não consegue ter poder nenhum de barganha. Você não consegue procurar outros produtos, até porque só existe ele, um produtor, sem nenhum substituto próximo. Correto? E isso, ele exerce uma influência gigantesca sobre o preço. É substancial. Só não estabelece o preço se este for regulamentado pelo governo. Mais uma vez aí nós temos então uma influência do governo para subsidiar qualquer mercado que se enquadre nessa estrutura de monopólio, correto? Nós temos um outro exemplo também que vem a ser aqui a outra estrutura, a concorrência monopolista. O que ocorre dentro de uma concorrência monopolista? Muitos produtores vendendo produtos diferenciados. Observe então
que eu vou ter pouca influência sobre o preço, mas ela é de fácil entrada dentro dessa estrutura. Qual é o exemplo clássico de uma concorrência monopolista? Nós temos aqui o comércio varejista, correto? Nós temos diversos produtores, porém com produtos diferenciados. E o que ocorre então, pessoal, numa estrutura de oligopólio? Observa bem o que ocorre aqui. Nós temos um número de produtores pequeno. Aqui nessa estrutura, poucos produtores, poucos vendedores. E a entrada é difícil, até porque para que você monte esse negócio dentro de uma estrutura de oligopólio, requer também não só um dispêndio de valor monetário elevado, mas também algumas barreiras, correto? Algumas licenças. Observa que o custo de entrar nesse mercado também se eleva. Aqui, alguma influência sobre o preço. Observa que nós temos aqui alguns exemplos clássicos de oligopólio. Nós temos o aço e o alumínio, automóveis e cigarros. Por quê? Porque possui também pouca diferenciação. Ok? Mais além, nós vamos conhecer também de que maneira está estruturada o mercado de fatores de produção, o mercado dos recursos, né, pessoal? Observa que anteriormente falamos que recurso produtivo é a mesma coisa que fatores de produção. Vamos lá entender um pouquinho o conceito dessa estrutura? Nesse mercado, os indivíduos constituem-se nos vendedores e prestadores de serviço dos recursos produtivos, ao passo que as firmas são os compradores destes. Os fatores de produção serão, então, objeto de transação em estruturas mercadológicas que se diferenciam segundo a quantidade de agentes compradores e vendedores e de acordo com a homogeneidade ou não desse fator de produção. Será que, a partir do momento que há esse mercado, observem bem, nós vimos ali a estrutura de mercado como um todo e agora nós estamos vendo a estrutura de mercado dos fatores de produção. De acordo com diversas características, nós temos algumas estruturas mercadológicas para atender esse mercado. A primeira delas, concorrência perfeita, seguida do monopsônio. Mais à frente, nós veremos o monopólio bilateral, o oligopsônio e a concorrência monopsonística. Vamos lá. O que seria, então, essa concorrência perfeita, né, no fator de produção? Observe que fatores de produção, grandes números, quando se trata de concorrência perfeita, grande número de compradores e vendedores. Esse fator de produção é homogêneo, ou seja, ele é idêntico. E dentro dessa concorrência perfeita, nós temos, então, total transparência de mercado entre eles. Mais além, como é que funciona a estrutura de mercado de fator de produção, denominada como monopsônio? Há um único comprador para o fator de produção e inúmeros vendedores. É como se nós tivéssemos aí diversos fornecedores para uma única empresa compradora. Podemos chamá-lo também de um monopólio instalado. Ele deriva disso. Um exemplo clássico aqui de monopsônio, pessoal, é um produtor de automóveis que depende de determinado número de fornecedores de algumas peças que não são utilizadas por outros fabricantes. Por essa razão, pequenos fabricantes produzem peças apenas para essa marca de automóveis. É, então, um monopsonista. Aquilo que eu falei agora há pouco. Nós temos, então, inúmeros fornecedores, inúmeras empresas que trabalham apenas para o quê? Um único comprador. Mais adiante, nós temos a outra classificação, que seria o quê? O monopólio bilateral. Um único comprador se defronta com um único vendedor. Observem mais uma vez, um único comprador com um único vendedor de determinado fator de produção.
esse mesmo monopolista que se defronta com um monopcionista, como nós vimos anteriormente. Um exemplo clássico, pessoal, aqui de monopólio bilateral, também absolutamente raro de existir na prática, seria um exemplo básico. Na feira, haveria apenas um feirante vendendo seu produto e, de um outro lado, haveria apenas um consumidor procurando por essa mercadoria. Ou seja, é como se você chegasse na feira, correto? E tivesse apenas uma barraca. Ou você chegasse no shopping, tivesse apenas uma loja. E você também, como um único comprador. Nós estamos aí diante de um monopólio bilateral. Perfeito? Mais além, nós vamos conhecer um pouquinho o oligopsônio. É o oligopólio da compra de insumos. Observa bem. Pequeno número de compradores influenciam o preço dos recursos produtivos. Recursos podem ser iguais, né? Homogêneos ou diferenciados. Um exemplo clássico aqui de oligopsônio, pessoal, é o mercado de cacau, onde 3 firmas conseguem aí deter a maior parte dos grãos de cacau, geralmente produzidos por pequenos agricultores de países menos desenvolvidos. Observe, então, que nós temos uma média pequena, correto, de empresas que compram e detêm a maior parte dos grãos de cacau. Por que influencia? Como ele mesmo cita, por que influenciam o preço dos recursos produtivos? Porque conseguem deter em sua mão a matéria-prima necessária para essa produção, comprando aí a maior parte desses grãos. E aí consegue colocar um preço final diferenciado, ok? Mais à frente nós temos então a concorrência monopsonística, caracterizada aí pela existência de um grande número de compradores. Nela, os fatores de produção são totalmente diferenciados. Isto é, possui substitutos próximos, mas não perfeitos. Dentro dessa estrutura de mercado de fatores de produção, o que você pode encontrar? Você encontra uma matéria-prima, digamos que similar, pois são diferenciados, mas você não encontra idêntica, ok? Vamos lá, por fim, que concluímos com esse estudo? Que essa ciência econômica estuda o comportamento humano, que toda empresa precisa de normas e regulamentos, daí a necessidade de inserção de análises econômicas, e que essas necessidades humanas são ilimitadas e os recursos limitadíssimos, contribuindo então para a construção dessa ciência. Como vimos, eu tenho necessidades ilimitadas, recursos limitados, o que vai me gerar aqui então uma escassez. Objeto de estudo. Observa que falamos a aula inteira o quanto ela é fundamental para que essa ciência nascesse. Essa ciência econômica que está presente em sua vida, no seu dia a dia. Deixo aí, então, a frase de Adam Smith. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.